Salve, meus guerreiros! Na maciota? Galera, canal da Física na área e hoje velocidade média, um dos assuntos mais recorrentes no vestibular e nos principais concursos militares aí, além de fazer parte aí da nossa principal porta de acesso às universidades federais, o Enem. Então, vem comigo, roda a entrada e a gente conversa. Galera, aqui no quadro, nosso esquema para a gente conversar um pouco sobre velocidade média. Tranquilo? Então, vem comigo. É o seguinte, gente. Velocidade média. Antes de falar de velocidade média, eu gosto de trabalhar um conceito bem bacana sobre velocidade. Velocidade eu costumo falar que ele é o nível de rapidez que uma partícula, um corpo móvel, ele tem. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouco de velocidade média e no meu esqueminha que está aqui, você vai entender o que eu quis falar com rapidez de um corpo. Então, a velocidade média nada mais é do que a relação entre o espaço percorrido em um determinado tempo. Nosso famoso ΔS sobre ΔT, aquela primeira relação que você tem lá no seu ensino médio, né? Primeiro ano de ensino médio, o start em física é dessa parte de velocidade média. Tranquilo? Fatores importantes para você e que a gente precisa recordar, gente. ΔS, você precisa lembrar que delta em física, toda vez que aparece, representa a nossa variação. Então, variação do espaço, variação do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Então, importante para você, esse espaço aqui, boneca, ele tem que ser representado em metros. Esse tempo aqui, ele tem que ser representado em segundos. Logo, te resulta uma unidade de medida para velocidade como metros por segundo. Tranquilo? Obviamente que nem sempre o exercício vai te colocar em metros por segundo. Ele vem aí com quilômetros por hora, mas eu vou te ensinar um macetezinho para a gente conseguir fazer essa transformação. Bacana? Então, agora que a gente sabe que velocidade média nada mais é do que o nosso ΔS sobre ΔT, eu vou mostrar para você aqui um exemplo para a gente comparar com o nível de rapidez que eu mencionei anteriormente. Então, observa que eu tenho aqui uma situação A e aqui uma situação B. Vou até colocar para você aqui, situação A, para você aqui, Flor, situação B. Certo, boneca? Então, observa que eu tenho uma partícula partindo de 20 metros. Vander, como que você sabe que ela está partindo de 20 metros? Eu tenho duas formas de entender se ela está partindo de 20 metros. Esse zero aqui, que vai indicar o inicial, né? Esse S0 ou SI, que indica a posição inicial. Ou quando ele menciona para você o instante referido no qual você inicia o movimento. Por exemplo, eu posso colocar aqui, meu T0, e aqui eu coloco, no instante 1, que me remete à posição 1. A mesma coisa vale aqui embaixo. Tranquilo? Na maciota. Então, observa que ela parte de uma posição 20 metros, ela chega numa posição 100 metros aqui, boneca. E isso leva um tempo de 10 segundos. Então, vamos determinar a velocidade média nesse exemplo A. Então, a velocidade média no exemplo A, tá aqui, velocidade média do exemplo A, vai ser meu ΔS sobre ΔT. Então, minha velocidade média no exemplo A vai ser velocidade aqui, média no exemplo A, ΔS. ΔS é final menos inicial. Então, 100 menos 20 vai me dar 80 metros. Isso em 10 segundos vai me dar uma velocidade média de A de 8 metros por segundo. Então, essa partícula A tem uma velocidade média nesse trajeto de 8 metros por segundo. O que representa isso? Representa associar que a cada segundo ela tem uma média de deslocamento de 8 metros. Então, passou um segundo, ela vai percorrer 8 metros e vai deslocando-se aí. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora para a partícula B, tá bom? Então, velocidade média da partícula B vai ser ΔS sobre ΔT. Velocidade média da partícula B, vamos ver? Opa, chegou aqui, partiu do 20, chegou no 100, tem um ΔS de 80 metros também. Enquanto o tempo agora foi um tempo de 5 segundos. Então, isso me atribui uma velocidade média para B de 16 metros por segundo. O que significa isso, Vander? Significa o seguinte, champs, significa que a cada 1 segundo ela vai percorrer 16 metros. Se você comparar os dois exemplos A e B, você vai observar uma situação. O A percorre quanto a cada segundo? 8 metros. O B percorre quanto a cada segundo? 16 metros. Opa, o B está mais rápido? Sim. Olha, a velocidade é maior.
Então, quanto maior a velocidade do meu corpo, maior a rapidez que esse corpo tem. Por isso que eu associo velocidade como o nível de rapidez que uma partícula descreve aí. Tranquilo? Então, pegou esse primeiro exemplo, entendeu como que a gente determina a velocidade média. Agora, gente, tem uma série de particularidades em velocidade média e eu gostaria de abordar algumas com vocês. A primeira que eu quero abordar é, nem sempre vem em metros por segundo. Algumas situações ele te coloca em quilômetros por hora e eu vou te explicar como fazer essa transformação. Vou só organizar o quadro e a gente continua. Então, segura aí. Bora! No quadro para você aqui, ó, um esqueminha para a gente conseguir entender o que eu acabei de falar, tá bom? Então, nem sempre ele vem em metros por segundo, que é a nossa unidade medida no sistema internacional. Lembra disso, tá? Às vezes ele te fornece em quilômetros por hora. E alguns exercícios acabam te dando em metros por segundo e pedindo lá na resposta das alternativas em quilômetros por hora. Então, eu vou explicar para você como que você faz essa transformação, seja de quilômetros por hora para metros por segundo, ou seja, metros por segundo, quilômetros por hora, de acordo com a adaptação necessária, né, no enunciado aí, tá? No exercício. Tranquilo? Então, só ajustar aqui. Galera, o que acontece? Quilômetros por hora para metros por segundo, você deve dividir o valor numérico por 3,6. Tranquilo? E se for o contrário, já está subentendido aí, né? Você vai multiplicar por 3,6. Coloquei alguns exemplos clássicos para a gente aqui e você vai observar essas transformações. Então, 108, olha, está em quilômetros por hora. Beleza, está em quilômetros por hora aqui. Tá vendo a boneca? Olha aqui, Fufulete. Eu quero chegar em metros por segundo. Então, eu vou ter que dividir esse número aqui por 3,6. 108 dividido por 3,6 costuma dar 30, certo? Se você não errar a conta, vai dar 30. Tranquilo? Boa? Então, 30 metros por segundo aqui. Beleza? Na maciota, né? 72 km por hora. Quero chegar em metros por segundo. Olha lá, quilômetros por hora, metros por segundo. Vai dividir aqui, ó, por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai 20 metros por segundo. O que significa mesmo aqui, ó, 30 metros por segundo? Significa que a cada 1 segundo ele vai percorrer 30 metros. 20 metros por segundo significa que a cada 1 segundo ele vai percorrer 20 metros. Na maciota, né? E se for o contrário aí? Se ele te cobrar de uma maneira onde você encontrou a resposta já em metros por segundo, porém ele quer que você assinale a alternativa e nas alternativas indicam ali quilômetros por hora. Você vai fazer o processo inverso, ó, metros por segundo, eu quero chegar em quilômetros por hora, você vai multiplicar isso aqui por 3,6, beleza? Pega a visão aqui então, ó. Metros por segundo, você vai multiplicar por 3,6 aqui, ó, flor do campo. Então, meu guerreiro, 10 vezes 3,6, ó, 36 km por hora. Ou seja, significa que 1 hora ele percorre 36 km. E aqui, galera, ó, 50 metros por segundo para eu chegar em quilômetros por hora. Lembra lá, ó, metros por segundo para quilômetros por hora, 3,6. Então aqui, 50. Você vai multiplicar por 3,6 e vai encontrar 180 km por hora. Ou seja, significa que a cada 1 hora ele vai percorrer 180 km. Beleza? Tranquilo? Só que tem um macetezinho aqui, eu vou colocar, deixei esse espaço para preencher com uma tabela para você conseguir desenvolver os primeiros exercícios, depois você vai familiarizando com essa estrutura. Tranquilo? Eu vou colocar 2 colunas aqui para você. Ó. Vou dividir aqui, ó. Aqui eu vou colocar em quilômetros por hora e aqui, ó, metros por segundo. Tudo bem? Gente, nessa coluna você vai fazer o seguinte, você vai colocar os números aqui, ó, números ímpares em ordem crescente. Então eu vou colocar 1, 3, 5, 7 e 9. Aqui eu vou colocar os números pares em ordem decrescente. 8, 6, 4, 2 e 0. E nessa coluna eu vou preencher com os números múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20 e 25. Você vai observar o seguinte, olha, 18 km por hora, 5 metros por segundo, 36 km por hora, 10 metros por segundo, que inclusive, ó, utilizei aqui no exemplo para você, tá vendo, boneca? 54 km por hora,
15 metros por segundo, 72 km por hora, 20 metros por segundo e 90 km por hora, 25 metros por segundo. Aí você fala, pô, Wander, legal essa tabela aí, né? Só que, por exemplo, ela não inclui o 108. Verdade. Porém, se você lembrar que o 108 ele é 90 mais 18, 25 mais 5 vai te dar 30. Então, ela serve também aqui. Ou, se você quiser, você pode falar que 108 é 2 vezes 54. Ou seja, 2 vezes 15, que também te dá 30. Ah, beleza, maravilha! E aqui, Wander, será que ela serve para esse aqui também? Vamos dar uma observada? Ó, 50 metros por segundo, certo? Você não tem 50 metros por segundo na tabela, mas você tem o seguinte, que 25 vezes 2 dá 50, então 90 vezes 2 dá 180. Tá aqui, ó. Tranquilo? Então, uma tabelinha aí para te ajudar, para facilitar um pouco a sua vida. Tranquilo, galera? Sem problema? E aí, óbvio que tem algumas outras questões como referencial, velocidade positiva, velocidade negativa e toda essa parte que é complementar a esse vídeo de velocidade média, eu vou inserir dentro dos próximos vídeos, que serão os vídeos de exercícios, tranquilo? Então, eu vou disponibilizar para você 2 vídeos aí. Um vídeo só voltado para os vestibulares, e aí eu vou trabalhar com alguns macetes, extremamente importante que você veja esses vídeos, tá? Porque eu vou resolver exercícios utilizando algumas técnicas que são importantes para você otimizar o seu tempo no vestibular, na sua prova, tranquilo? Lembra que o tempo é extremamente importante para você durante a realização da sua prova. E vou complementar com algumas sacadas para você que são extremamente úteis lá na hora da prova. Beleza? Então, gente, encerro com vocês por aqui esse vídeo de velocidade média. Espero que eu tenha contribuído aí para tirar as dúvidas de vocês e nos vídeos faremos aprofundamentos. Tranquilo? Então, galera, se você curtiu aí o vídeo, dá aquele joinha, dá aquele likezinho, chega na voadora aí na sineleta e um beijo para os rapazes, abraço para as garotas, canal da Física, bora!